Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Mais uma manhã de terça-feira que nós estamos aqui com todos vocês. E eu creio que esse momento com Deus, eu creio que através aí desse devocional, você lê 3 capítulos, eu explico 3 capítulos, e assim nós vamos degrau por degrau, andando em fé, e até o final do ano nós vamos acabar e terminar de ler a Bíblia. Mais um dia que Deus nos presenteou, e hoje nós vamos ler o 10, o 11 e o 12. Nós vamos explicar, tá certo? E antes de eu começar aqui o 10, o 11 e o 12, a expectativa nessa terça-feira é muito grande. E eu sei que vai ter frio, eu sei que vai ter dificuldade, mas quanto maior a sua dificuldade de chegar aqui, maior vai ser a sua vitória, tá certo? Eu vou falar mais acerca dessa campanha das campanhas nessa terça-feira, assim que a gente terminar aqui o nosso devocional, tá certo? Mas já vai preparando o seu coração aí para a gente estar juntos nesta noite de terça-feira. Vamos lá. Aqui o capítulo 10, Salomão tem um propósito de oferecer a sua coleção de provérbios, constatando o justo, o ímpio, e ele fala aqui que algo muito forte, essa coleção de provérbios, né? Fica tudo gravado, é bom você começar a gravar esses provérbios que é muito forte. Aqui no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 10, diz assim, vamos começar. Provérbio de Salomão, o filho sábio dá alegria ao seu pai, o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Já começa esse provérbio. Então, quando o filho é sábio, ele traz alegria. Quando o filho sábio dá alegria ao seu pai, o filho tolo, ele traz a tristeza. Os tesouros de origens desonestas não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Olha a coleção de provérbios. São muitos. Vamos ler mais. Olha só. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes traz riqueza. Amém? Então, principalmente agora no tempo de frio, quando você fala assim, eu vou ficar na cama, eu vou ficar deitado na cama, eu tô cansado. Lembra do livro de Provérbios. Porque diz aqui, né, que o preguiçoso vai empobrecer, vai ficar pobre. E como eu sei que você não quer ficar pobre, então, mãos à obra. É uma verdade. Está aqui os provérbios de Salomão. Então, marca aqui o início do livro de Provérbios, que é muito forte. São sentenças curtas e pequenas, que é muito bom a gente decorar. E assim vai, né? Então, Salomão aqui, ele vai falar do contraste do caminho do justo, que é correto, e do caminho do ímpio. O caminho do ímpio é um caminho errado, né? Então, que leva a desagradar, que desagrada a Deus. Aí ele vai abordar aqui diversos aspectos da vida. Então, por isso que esses provérbios aqui são muito importante a gente entender esses provérbios. Então, se você quer a sabedoria, leia o provérbio. Então, porque em algum momento da sua vida você vai precisar dele. Então você lê e colocando em prática esses exemplos aqui fala sobre a diligência, sobre a preguiça. Então fala sobre o filho que honra, o filho que desonra, o filho que é alegria, o filho que é tristeza. Então fala aqui do dinheiro sujo, mas a pessoa que trabalha honestamente, Deus livra ela da morte. Então quanta coisa boa aqui. E o capítulo inteiro, capítulo 10 fala. Então tem momentos que, igual eu falei, a preguiça vai bater na tua porta.
mas lembra do livro de Provérbios, pula da cama e vai na fé, né? Porque com a preguiça nós não vamos prosperar. No verso 4 e no verso 5 diz assim: no verso 5, aquele que faz a colheita no verão é o filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é o filho que causa vergonha. Então, tem momentos da nossa vida que nós não podemos dar bobeira. Tem pessoas que falam, pastor, qual que é o pulo do gato? O que que eu faço para me prosperar? O que que eu faço para mim começar a prosperar? Você não pode perder o timer. Trabalho, trabalho, é trabalho, fidelidade, generosidade, temor a Deus. Esse que é o pulo do gato. Então ele está falando aqui no verso 6, olha só, o verso 6 diz assim, olha que coisa gloriosa, verso 6. As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca do ímpio obriga a violência. Então, sobre a cabeça do justo a bênção, mas quando o ímpio abre a boca, é só morte, desgraça e violência. Então, olha só que coisa gloriosa. Então, sobre a cabeça do justo há bênçãos. Então, mas quando o ímpio abre a boca, é só violência. Então, o verso, o capítulo 10, ele continua aqui no verso 11, a importância da palavra, a importância da gente ler. Ele termina aqui o capítulo 10, que os justos têm esperança e alegria, enquanto os ímpios enfraquecem e são destruídos e fracassados. Tá aqui, ó, o versículo 30. Os justos jamais serão desraigados, mas os ímpios pouco durarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que o próprio, os lábios dos justos sabem o que é próprio. Mas a boca do ímpio só conhece perversidade, é malignidade, é maligno, é perverso, é sujo. Mas Deus é com os ímpios, Deus é com os justos. Glória a Deus. Isso é muito forte, isso é algo glorioso. Vamos para o capítulo 11 aqui de Provérbios. O capítulo 11 também é algo glorioso, é algo muito forte que nós estamos aqui. Salomão vai constatar novamente a retidão e a perversidade, e ele mostra aqui a recompensa da pessoa ser íntegra, da pessoa andar com Deus, ser fiel. Então nós precisamos muito ler o livro de Provérbio, porque para aquela pessoa que é íntegra, fiel, tem recompensa para você sim. Pode ter certeza. Parece que nós estamos vivendo dias que ser íntegro, ser correto, está fora da moda. É uma verdade. Mas se você viver nos princípios, você vai colher grandes resultados. É que a Bíblia aqui nos dá para a gente seguir esses princípios e seguir esses conselhos. Então, o Provérbios aqui, ele começa, o versículo 1, ele começa aqui falando sobre o uso das balanças falsas, que Deus ele tem abominação, mas o preço justo é o seu prazer. Né? Então, quando a gente lê aqui, nós vamos ler ainda, vamos chegar no livro de Jeremias, que Jeremias vai falar aqui das balanças enganosas, das balanças enganosas. E por isso que Israel foi levado para o cativeiro, e por isso que os inimigos entraram em Israel, destruíram Israel e levaram Israel para o cativeiro. Então, Deus ele abomina isso. Então, ele exalta aqui a integridade, a justiça, afirma que os justos são gerados pela sua redenção, enquanto os perversos são destruídos por sua maldade. Então, ele está falando aqui da integridade, de você ser fiel, de você andar com Deus. Vai ter recompensa sim. Os justos não vai ser destruído.
Os justos Deus vai guardar, Deus vai proteger. Então, ele fala aqui da generosidade, da importância de ser generoso. Você sabe que quando você é uma pessoa generosa, as pessoas até falam: poxa, você é crente, você é da igreja, porque sabe que você é uma pessoa generosa. O que você puder fazer até além para uma pessoa que trabalha na sua casa, que está ali limpando o jardim, que está ali fazendo a limpeza, que está passando a roupa, aquela pessoa que está ali do seu lado. É uma verdade. Se você puder fazer até a mais além, você faz. Seja generoso, porque Deus ele vai te recompensar. No verso 24, no verso 25, ele fala assim, ó, o verso 24, o verso 25 diz assim: há quem dê generosamente vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, tem pessoas que ela vai prosperando, outros retêm, e quando a pessoa ela retém, ela cai na pobreza. Pode ter certeza disso. Por isso que sendo generoso, você não vai perder. Sendo dizimista, sendo ofertante, você não vai perder. A sua riqueza vai aumentar. E é isso que as pessoas não entendem, né? O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros. Quem dá alívio aos outros prospera. E alívio receberá. Amém? Olha só, isso é muito forte. Quem dá alívio às pessoas, o alívio também receberá. Olha a importância da pessoa ser generosa. Então ele termina aqui e fala sobre os justos vão ter recompensa na terra, enquanto os ímpios, os pecadores vão enfrentar consequências adversas e vão perecer. Então aqui a sua generosidade é a maior semente da nossa vida. A maior semente da nossa vida é ser generoso. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos para o capítulo 12 e vamos terminar aqui. Ele vai constatar aqui de novo a sabedoria e a insensatez. Ele destaca aqui as consequências de cada caminho. Cada um faz seus caminhos, cada um tem suas escolhas. Com a graça e a misericórdia de Deus, eu escolhi o caminho do Senhor Jesus. Andar pelo caminho do Senhor Jesus. E eu tenho colhido aquilo que eu plantei dia após dia. Paz, alegria, saúde, casamento, família abençoado, graças a Deus. Deus tem colocado a mão no ministério. Foram escolhas. A vida é feita de escolhas. Quais têm sido as suas escolhas? Eu, na verdade. Então está aqui o caminho é decidido pelas nossas escolhas. O caminho, você pode trilhar o caminho da sabedoria se tão somente você escolheu o caminho da sabedoria. Então, se eu trilhar o caminho da sabedoria, escolher esse caminho, eu vou colher frutos de sabedoria. Mas se eu trilhar o caminho da insensatez, eu vou colher o fruto dos insensatos. Pode ter certeza disso. O verso 1 do capítulo 12 começa assim, ó. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia ser repreendido é tolo. Quando as pessoas te repreendem, você gosta? Se você for humilde, você vai reconhecer. É claro que ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta, como está aqui, ó, escrito aqui, aquele que odeia a repreensão é tolo. Quando você é repreendido, você gosta? Ninguém gosta. Mas se você for humilde, você vai ouvir e vai praticar. Porque muitas vezes, antes da gente terminar de falar, a pessoa já vem com a justificativa, já vem com a resposta. Parece que a pessoa sabe de tudo. Ó, faz dessa forma, faz desse jeito. Não, então tá bom. Eu, na verdade, a gente quer ajudar. E a pessoa já sabe de tudo. O tolo, ele repreende, o tolo não gosta da repreensão. O tolo não gosta de ser repreendido. O tolo não gosta de ser contrariado. É na verdade. Mas tudo na vida nós aprendemos. Você tem que amar a repreensão. Você tem que amar. A pergunta é, você ama a disciplina? Você ama a repreensão? Como que o seu coração se sente
quando você é corrigido? Como que o seu coração se sente quando fala assim, ó, você poderia fazer dessa forma, que é bem melhor? Não, não. Cada um faz do seu jeito. Hã? É ou não é verdade? Então, isso aqui é muito glorioso. Nós temos que ter gratidão, porque quando nós somos corrigidos, é uma oportunidade de eu ser um marido melhor, um pastor melhor, um homem melhor. Glória a Deus. Amém? Então, tem pessoas que ela fica emburrada, ela faz bico, é ou não é? Ela justifica. Isso são tudo coisas de um insensato. Aí Salomão vai nos dar aqui o resultado de quem não gosta de ser repreendido, da repreensão, né? Que é uma oportunidade, mas aqui a pessoa ela não gosta. No verso 11, diz assim: quem trabalha a sua terra, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Então, por que que o povo brasileiro cai em golpes? Porque a pessoa ela acredita nas fantasias. Ó, tô ligando aqui, você faz um depósito aqui para mim, você vai ganhar daqui 5 minutos, você vai ganhar R$ 1 milhão. Você vai fazer um depósito aqui para mim agora de R$ 500 e você vai ganhar R$ 2 milhões. A pessoa, ela acredita em fantasias. Então, a pessoa acredita em tudo aquilo que fala para ela. Sabe por quê? É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas quem vai atrás das fantasias não tem juízo. Não quer viver a realidade, não quer viver a fé, mas acredito em fantasias. Então tá aqui, ó, é muito forte. Viva o seu trabalho, viva a sua fé, não procure facilidade. Quem procura facilidade sempre vai cair nos golpes. No verso 18, tá aqui, fala que sobre a língua dos sábios traz cura, levanta, fortalece. Glória a Deus. Amém? No verso 10, diz assim, deixa eu dar uma voltadinha aqui no verso 10, que diz assim, olha só. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Pastor, a Bíblia não fala do meu cachorrinho, do meu gato? Fala, tá falando aqui. Porque quando a pessoa ela é justa, ela cuida bem dos seus animais, das suas crias. Mas o ímpio é cruel, maltrata, abandona, bate. É uma verdade. Então, os justos, até dos animais, ele vê assim como uma coisa, eu posso dizer, o próprio filho, é uma verdade. Tá ali, ó. Você ama, você cuida, você se preocupa, leva para dar banho, dá ração, coloca água, faz parte da sua vida. É uma verdade. E ai de quem maltratar. Você não vê pessoas que prendem na coleira, deixa o animal ali sem comida, abandona na rua, tampa a boca do cachorro, coloca cola, tampa. Pô, que crueldade. A Bíblia fala até sobre isso. Que o justo cuida bem dos seus animais. Então, ele termina aqui falando sobre a sabedoria. Quem escolhe a sabedoria diz assim, olha só, no verso 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Glória a Deus. Mais 3 capítulos de hoje e isso é algo glorioso. Provérbios é como eu aprendi para a gente ler pelo menos 5 vezes no ano o livro de Provérbios. Leia. Então, aqui, principalmente o capítulo 10, que vai falando muito aqui dos provérbios, começa com os provérbios de Salomão. Aqui no capítulo 10, deixa eu só ler o último aqui. A boca do justo é a fonte da vida, mas a boca do ímpio abriga só a violência. Então é muito glorioso, tá certo? Vou ficando por aqui com a minha participação e a minha expectativa já é grande, hein? Eu aguardo
por todos vocês hoje, às 19h30, nesse grande culto, a campanha das campanhas, o culto do sobrenatural. Pastor, o que é o sobrenatural? É a intervenção de Deus no mundo dos humanos. O milagre vai acontecer na tua vida. Pastor, Deus mudou? Não, não mudou. O que aconteceu no passado, o que acontecia no passado, também hoje pode acontecer. O nosso Deus não mudou, ele não está diferente. Diz as Escrituras que ele é o mesmo de ontem e de hoje e será para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho e tenha uma terça-feira abençoada. E eu aguardo por todos vocês, Avenida Guapira 815, aqui no Tucuruvi, às 19h30. Até mais. Deus abençoe. Um beijo no seu coração.